queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Hoje o projeto está sensacional. Nós estamos aqui na Forte House, uma loja de imóveis incríveis aqui na República do Líbano, em São Paulo, do nosso querido amigo homem de prata, Fábio Izar. Venham e confiram. E para alegrar mais o nosso dia, nós estamos entrevistando mais uma mulher. Hoje o dia está lindo, cheio de mulheres maravilhosas, além da beleza dos seus conteúdos incríveis. E hoje eu estou recebendo a Márcia Sena, que é uma mulher incrível, uma bioquímica, né? Isso, E ela, há 9 anos, ela largou tudo em função dos seus pais e montou um projeto no qual ela é CEO da Senior Concierge. Seja muito isso. bem-vinda, Márcia. É um prazer Muito imenso obrigada pelo receber. convite. Estou super feliz, super honrada. Mas nós, por termos uma pessoa que tem essa qualificação, ele vai nos trazer um entendimento de como tratar dos nossos pais, os nossos próximos, das pessoas mais velhas e o que nós seremos também, né? Exatamente. Então vamos lá. Mas antes, queria pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, compartilhar e também agradecimento especial à Água Prata, Minsight e Casa Flora. Márcia, me conta, hoje você está com 55 anos, dos quais 9 você se vem se dedicando a um projeto incrível, que muita gente escuta, mas não tem realmente a ideia do que é e como Sim. fazer e como se aproximar de uma concierge. Me conta um pouquinho, como surgiu essa ideia e o que ela trouxe para você? Essa ideia surgiu a partir da minha dor de passar pelo processo de envelhecimento dos meus pais. E eu costumo dizer que a gente não é preparado para isso, né? E de repente você vê que você começa a ter que tomar decisões por eles, ajudá-los a tomar outras decisões. Você tem que estar muito próximo, eles começam a precisar de mais suporte. E, em geral, isso vem numa época que a gente está criando os filhos, que você está no topo da sua carreira, que as demandas são muitas. E aí, como é que você equilibra tudo isso? Então, para eu criar essa empresa, né, para eu tomar essa decisão de abandonar tudo que eu tinha feito até então, né, de trabalhar na indústria farmacêutica, foi muito assim de buscar suporte, buscar empresas que me ajudassem nesse dia a dia com os meus pais, que pudessem acompanhá-los ao médico quando eu não tivesse disponível, pudesse acompanhar para um exame ou até para passear. Então, por exemplo, minha mãe adorava ir para o shopping, meu pai já não gostava. Então, se eu tivesse alguém que pudesse fazer esse papel quando eu ou minha irmã não estivéssemos, Bacana. ia ser fantástico. Só que eu não descobri uma empresa assim, e aí eu fui lá e criei a minha. Que legal. E você acha que você sendo da área médica, né, quer dizer, sendo uma bioquímica, isso te facilitou a enxergar melhor essas dificuldades? Ah, facilitou muito, porque como eu vinha dessa formação na área de saúde, muito ligada a hospitais, aos laboratórios farmacêuticos de maneira Hum. geral, eu sempre estudei muito. E quando eu comecei a estudar sobre longevidade, como que você envelhece bem, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero não só para mim, não só para os meus pais, mas eu tenho certeza que eu posso ajudar outras pessoas a envelhecer bem. Com certeza, está Então, eu ajudando. usei desse estudo, desse olhar, para poder criar um conceito diferente na forma Bacana. de lidar com os idosos, de cuidar deles, de dar suporte. E dentro do projeto, assim, me fala uma coisa, quais são as maiores dificuldades que você vê que o idoso tem nessa faixa etária até chegar para vocês lá na concierge? Em geral, é admitir que você precisa de ajuda. Eu sempre falo, será que eu vou chegar lá aos 80 e vou realmente ficar teimosa, né? E vou hesitar em pedir ajuda e falar, olha, isso aqui está difícil para mim. Ou eu vou buscar alguma solução, ou vou deixar meus filhos escolherem alguma solução e poderem participar desse processo, que é uma nova fase da nossa vida, né? É. Então, eu acho que a maior dificuldade é a resistência E você vê isso mais nos homens ou nas mulheres? nos homens, Nos homens. nos homens, É, sem o homem dúvida. é muito mais fechado nessas horas para aceitar, né? O Principalmente da nossa homem, geração e gerações um pouco mais velhas, né? eu acho que o homem, por isso, porque ele tem que ser o forte, né? E principalmente essas gerações, né, que hoje estão com 80, 90 Os anos, provedores o eternos. provedor, né? Eu sou o forte, eu sou o líder da família. Então, você admitir que não sou mais tão forte,
É difícil para o homem dizer, não sou mais tão forte, mas tudo bem. Eu É. cedo, né? E o homem, a mulher se cuida mais também. Ela está mais acostumada a ir em médico, a tomar medicamento, ela vai, ela segue um tratamento. O homem mais arredio. A mulher se preocupa mais, se previne mais Sim, e conversa mais, né, com é todo isso mundo. aí. Aproveitando, eu queria agradecer mais uma vez o espaço aqui da Forte House, que está sendo muito legal e muito bacana o carinho que eles estão tendo com a gente e essa loja é fantástica. Mas, o que eu queria te falar, como é que a sociedade, como é que você vê que a sociedade está se preparando para esse envelhecimento e essa necessidade de ter uma estrutura mais adequada? Eu acho que agora que eu estou quase 10 anos no mercado, é que eu vejo as pessoas realmente entendendo que o brasileiro está envelhecendo. Então, principalmente O no mundo, né? Brasil. O mundo. Não, mas eu acho que tem países que isso já aconteceu Ah, muito antes do verdade, que a verdade. gente, né? O Brasil sempre foi aquele país do, Japão, do França, culto, essas coisas. Estados Unidos também. Então, assim, o Brasil sempre foi o culto ao corpo, o culto ao belo, à Sol, mar. estética, isso, né? E ninguém imaginava, e de repente a sociedade está envelhecendo, as pessoas estão vivendo cada vez mais. E aí sim, eu acho que o Brasil está correndo atrás do Isso é prejuízo. muito recente, né? É Se for pensar muito de 10, 12 recente. anos, 15 anos no máximo, que se É. tomou conhecimento que a gente está Que a envelhecendo gente mais está tarde. envelhecendo. Eu acho que a primeira vez que eu vi realmente a discussão e que as pessoas começaram, e os veículos começaram a falar sobre isso foi quando teve a reforma previdenciária. Daí falaram, tem um rombo na Previdência. Mas por quê? Né? Porque as pessoas estão vivendo mais. Então eu acho que assim, ainda falta bastante planejamento, principalmente no âmbito governamental, né, e ações É, públicas. é o reconhecimento, né? Público seria muito interessante. E como é que você vê as oportunidades de trabalho, pensando nesse teu mercado, para a nossa geração prateada? Como é que ela pode se engajar dentro de um projeto assim? Eu acho que tem iniciativas belíssimas hoje em dia, justamente falando, tentando combater o etarismo, né? E falando sobre qual que é o papel dessas novas pessoas. Eu recentemente vi uma reportagem falando que as pessoas, antigamente era meio que compulsório em alguns países elas pararem aos 65 de trabalhar. E hoje as empresas mesmo estão vendo que precisam dessas pessoas. É É, uma tá mão de voltando. obra qualificada, Mais barato, inclusive, hoje. e também, assim, mais madura, mais experiente para lidar com conflito, né? É, crise interna, gestão de. Exatamente. Então, eu acho que, assim, as oportunidades vão começar a aparecer. Ainda é difícil, ainda Ah, mas já tem existe, né? acontecido um movimento aqui, outro ali, principalmente você pegar pessoas, mentorias, conselhos. Isso, É, isso. E é muito bacana para a gente pensar na gente não era também, como um né? todo, são algumas coisas mais pontuais, mas Sim, tem. sim, mas eu acho que as grandes empresas também vão ter que olhar para isso, né? Falando das gerações, como é que você vê a geração sanduíche nessa história toda? Eu descobri, esse é um termo que eu não sabia que existia, Criaram, né? Esse e, termo. mas é um termo amplamente estudado nos Estados Unidos, no Canadá, porque isso é uma característica bem específica, né? Que são pessoas entre 45, 60, 60 e poucos anos e que estão trabalhando, muitas vezes estão no topo da sua carreira, tem filhos, tem pet, tem marido, esposa, né? Casa. E de repente, no meio de toda essa logística e essa demanda, eles veem que eles têm que começar também a dar suporte para os pais. Então, como é que você dá conta de tudo isso? Tá. Aí eles foram chamados de geração sanduíche. Pensando que ele já é um sanduíche lá na frente a ser utilizado, né? Também, né? Você tem que pensar em si próprio, como é que eu vou envelhecer, né? Enfim, então você está ali, você está sendo ensanduichado, na verdade, né? Você é o recheio ali espremido por várias partes, né? Então, de um lado, a sua carreira, que demanda, de outro lado, você tem filhos, ou a sua casa, a sua vida pessoal, e do outro lado, você tem os seus pais precisando mais de você. Ou de um Então, serviço competente. precisando mais de suporte de alguma forma, né? Como é que vocês preparam as pessoas para cuidar desses idosos ou dessas pessoas mais velhas? Como é que é feito? Vocês têm pessoas que vão nas casas, vocês treinam, você tem uma universidade, como é que é isso? Isso, a gente tem um instituto de ensino para treinar esses profissionais que trabalham com a gente.
Até porque, como a gente tem um olhar de envelhecimento ativo, então para nós não é só ir lá e ajudar o idoso com o banho, escovar os dentes, comer, não é só isso. A gente acredita que tem que ter o estímulo de três pilares fundamentais, que é o físico, o cognitivo Cognitivo, claro. e o social. Então sempre vai ter uma agenda desse tipo de estímulo, seja um jogo de dominó, jogo de memória, seja passear, ir à feira, conversar com os feirantes, Quer dizer, enfim. socializar Tem um essa. estímulo, isso. E quanto tempo dura esse curso? As pessoas têm interesse? Eles têm uma educação continuada, Tá. então, assim, durante todo o tempo que eles estão trabalhando com a gente oferece, tanto online quanto presencial. Tem muito curso técnico, né, de como usar sonda, enfim, uma série Se como equipara a uma enfermagem? é da mesma área, mas você Tá. tem várias categorias. Você tem o cuidador, aí você tem auxiliares e técnicos de enfermagem, daí você tem o enfermeiro. A gente tem toda essa gama Ah, todas. de profissionais. Dentro do concierge você tem. Isso. Até porque de acordo com a complexidade de cada caso, né? A gente procura fazer um matching Qual é o mais perfeito. complicado caso que vocês têm? E que faixa etária? Sabe que os mais complicados são quando eles são mais jovens, que daí são, por exemplo, doenças raras. É muito mais Você difícil. diz jovem na faixa de quanto? 50, 60, Já com casos assim? tem casos assim. E acho que é o mais difícil porque é muito mais difícil para a pessoa. Ela não era velha, né? Ela não estava envelhecida ainda. E aí ela é acometida com uma doença, e aí eu acho que isso é o mais difícil de lidar, de uma Entendi. forma geral, tanto para o paciente, como para a família e até para a gente, né? E me fala uma coisa, tecnologia. O quanto vocês utilizam que está ajudando os idosos? Hoje, a tecnologia está toda embutida, está toda no nosso back-office, né? Então, todo o nosso sistema de ponta a ponta, ele é interligado, ele é todo de tecnologia, né? Seja na hora que eu tenho o atendimento, fazendo uma venda, né? Negociando e tudo ali já tem um sistema que já vai passar para a área financeira, para RH e para a operação, né? Que é a área técnica. Então, tudo isso está interligado. E a família participa disso porque o nosso sistema a família tem acesso, os cuidadores. Então, ela, por enquanto, está por trás, mas a gente também já está num piloto para ter um tipo de tecnologia para que seja uma solução minimamente invasiva de monitoramento para esses idosos. Legal. É isso que eu Então, queria saber. Não essa parte administrativa, mas esse monitoramento, ou se não algum tipo de aplicativo, um jogo, exercícios que você vem fazer cognitivos. sim, dicas, né? Ó, não esquece de beber água, agora é a hora do seu medicamento, mas entre Uhum. outras coisas, né? Medição de indicadores, de sinais vitais e interpretação disso, né? Tá. E na sua opinião, quais são os principais fatores que contribuem para uma vida plena desses idosos? O que você acha que É, mais impacta, assim? eu acho que é a socialização. Lógico que você tem que ter saúde física, Uhum. né? Então tem que ter atividade física. Você tem que manter tua cabeça ligada em alguma coisa, em atividade. Você ter alguma coisa que te dê prazer na tua vida. Trabalhar é super importante. Agora, a gente viu na pandemia o quanto foi difícil para os idosos, que eles não podiam socializar. Então, socialização, ela está ligada com tudo, com a saúde como um todo. Então, assim, o fato deles não terem visto os filhos, os netos, não poderem sair, fazia com que eles ficassem, por exemplo, deprimidos. Isso afetava a saúde física de uma maneira geral. Aí eles não andavam, aí começava a doer certas Claro. articulações. Então, assim, a cabeça, Mas a né? tecnologia não ajudou no momento a conexão? Ajudou e acelerou também a digitalização, né, da terceira idade. Isso foi muito bacana, mas a socialização é fundamental. É, interessante. E o que você recomendaria para as pessoas da nossa geração prateada? Quais os cuidados, quais, assim, os alertas que a gente tem que ter, tanto com os pais como com a gente mesmo? Eu acho que com os pais é a gente começar a estar atento a sinais, porque quanto antes você fizer uma intervenção, melhor para você e para eles. Então, o que que eu vejo muito, né? Muitas vezes as famílias, os filhos têm dificuldade de aceitar alguma coisa, né? Não, como assim? Meus pais Paciência eram tão zero. ou eles eram tão fortes, eles sempre fizeram tudo,
e agora não está conseguindo. Então Essa aceitação, né? essa aceitação é difícil, principalmente se tiver, por exemplo, Alzheimer, né, ou outra demência. Então existe um momento muito longo de negação. O quanto antes você tomar as Isso é em rédeas, geral nas melhor. famílias? Ah, é muito comum. É muito comum. Você acha que a aceitação é um fator primordial aí? É, dos filhos. Existe, vamos ver, vamos cuidar. E vamos Isso, procurar recurso como o de vocês. exatamente. E Exatamente. a Hoje demanda está já muito tem. alta? Tá, ainda, quer dizer, por um lado ainda bem, né? É claro, é um negócio. Mas sim, está muito alta e realmente a gente vê lá na ponta que os casos de demência estão aumentando muito, mas primeiro por mais diagnóstico e segundo porque as pessoas estão vivendo muito mais tempo ao ponto de conseguir É, desenvolver a uma qualidade de demência. vida, querendo ou não, está aumentando, né? É isso aí. Legal. E que recado você dá para nós, homens e mulheres de prata? É uma coisa que a gente não falou, mas que eu acho que Por é favor, fica à vontade. fundamental da gente falar, é justamente É que a minha nesse demência já está assim. momento, não, nesse momento difícil que é você ver que teus pais estão precisando de mais suporte, todo mundo fica mais estressado e há uma tendência de ter mais irritação entre os irmãos, intolerância, impaciência. Então, assim, é o momento de se unir e não de brigar. Então, E isso é real, viu? é Muito real. muito real. Então, você tem que deixar de lado essas desavenças E e todo todo mundo ir mundo junto. junto, E né? normalmente acontece ao contrário. Eu acho que você tem milhões de casos, eu tenho casos próximos, famílias que sempre sobra para um, né? Em geral, para as mulheres. É, para as Por isso que eu mulheres. acho legal vocês aqui do Homens de Prata falarem sobre isso. Que o homem e a sociedade de antigamente sempre via que a mulher era responsável por acolher filhos, os idosos da família. Mas hoje essa mulher está no mercado de trabalho, né? Então eu acho que fica essa mensagem também, que o homem tem que também se apropriar disso, desse momento. Olha, nós, homens de prata, precisamos apoiar sim essa causa para as mulheres e dividir. É muito legal poder dividir e tirar um pouco desse peso, né? É, Então, quem tem as famílias com mais homens, né, maior número de homens, apoia suas irmãs e ajudem a. isso. Legal. Minha querida, estamos chegando ao fim. Queria te dar uma lembrancinha Ai, que aqui da Água Prata. demais, Com todo que carinho, tá mandando bacana. para Para você. tomar com gin, Ó, olha, já aqui tô são. E tem para tomar um vendo. com uísque, ó. Clube Soda também. Amei. Fala Muito pro maridão que é obrigada. sua, tá? Não vou deixar ele chegar perto. Legal. Muito obrigado, Márcia. É um prazer recebê-la. E conte com a gente o que você precisar para falar com nós aqui, homens e mulheres de prata. Eu que agradeço a oportunidade. Foi Bom, muito bacana estar aqui com vocês. uma delícia, eu vou querer saber mais depois. Tá certo. Pessoal, muito obrigado. Um obrigado especial para Forte House, Água Prata, Minsight e Casa Flora. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e falar tudo que você quer que eu fale aqui, que eu falo. Um forte abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor.